E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar esse curso com algum amigo que queira aprender programação. Beleza? Então nossa aula de hoje, nós vamos criar de fato uma estrutura um pouquinho melhor, né? Algo um pouco mais elaborado aqui com HTML. E já de quebra utilizar um pouquinho do CSS também. Então, eu vou acessar a pasta que eu criei na área de trabalho do curso Desenvolvedor Front-End. E ó, eu até renomeei aqui, ó, e vou deixar esses arquivos todos num repositório no GitHub. Né? Vou criando aqui cada aula, vou gerar um arquivo. Por exemplo, hoje vai ser a aula 4, né? Criando um site simples. E aí vou colocar tudo num repositório no GitHub, beleza? Para você ter acesso aos arquivos que estão sendo gerados aqui na aula. Então, aqui dentro da pasta, vou clicar com o botão direito e abrir com Code. Então, fazendo isso, ó, meu VS Code vai abrir naquela pasta. Lembrando que, se eu não fizer dessa forma, né, vir na pasta, botão direito, eu teria que abrir o VS Code, vir aqui em arquivo, né, File, e abrir pasta, Open Folder. E aqui eu encontraria o que eu queria abrir, por exemplo, essa pasta de aula 3. Eu clicaria aqui e selecionar pasta. Então, ali, agora estamos na nossa pasta do nosso arquivo da aula 3. Né? Então, são a mesma coisa? Sim, mas querendo ou não, fica uma melhor praticidade, né? Quando a gente faz assim, clica com o botão direito, não tem que ficar procurando, né? Questão de escolha, na verdade. Então, beleza. Vamos criar aqui nossa página, que eu vou chamar aqui de index.html. Lembrando que para colocar a estrutura do meu HTML, sinal de exclamação, Enter. Pronto, ele já montou toda a estrutura para mim. E vamos criar uma coisa aqui um pouquinho mais simples. Vamos entender também algumas outras tags. Por exemplo, nós já vimos que a tag H1 é uma tag de título. Certo? Vou escrever um título. Então, vou colocar aqui o título Criando o Primeiro Site. Vamos abrir aqui o Live Server, né? Para nós enxergarmos essas alterações sendo feitas na página direto. Então, vou ver aqui, ó, Go Live. Já está até aqui, ó. Repara na página, ele tá falando que é uma página em inglês, ó. Então, olha o meu tradutor do meu Google aqui, ele tá pedindo para traduzir. Se eu chegar aqui e colocar que é uma página português brasileira, ó, ele já não aparece mais. Ele entende que é uma página português. Se eu volto pro inglês, ó, ele já pede para traduzir. E aí lembrando que ele vai traduzir o conteúdo da página, né? Por exemplo, se eu colocar aqui dentro de um parágrafo red, por exemplo, vermelho, né? E voltar pro meu site, ó, quer traduzir? Sim. Ó, red, vermelho, ele traduziu. Beleza? Então, para isso que ele serve. Vamos deixar aqui PTBR. E top. Tá aqui o meu título. Vamos colocar aqui lado a lado, né? Para facilitar a nossa vida. E beleza. Vimos a tag de título. Vimos também a tag de parágrafo, né? Eu posso inserir aqui um parágrafo, uma tag P, por exemplo. Para criar um site, devemos ter em mente como ele será feito. É um processo bem trabalhoso no início, né? Mas com muita prática, ele vai se tornando cada vez mais fácil, mais prático, né? Beleza? Então tá aqui o conteúdo da minha página sendo feita. Então, que outra tag que eu posso inserir? Por exemplo, se eu quer inserir uma imagem, como é que eu insiro uma imagem aqui no meu HTML? É simplesmente minha tag img. Então, img. Dou um Enter. Repara que o meu VS Code ele já monta automaticamente para mim, ó, com os atributos source, o atributo out. O que são esses atributos aqui? Ó? Repare que a minha imagem ela não abre e fecha, né? Não tem uma tag de fechamento, porque ela é simplesmente uma imagem lá. Então, esse source é o destino dessa imagem. De onde é que está essa imagem? Onde é que eu estou pegando essa imagem? É esse source. Esse out é um texto alternativo para aqueles aplicativos de acessibilidade, né? Como, por exemplo, a Cortana, o Talkback do celular, que para pessoas com deficiência visual. Então, quando eu passasse o Talkback lá, por exemplo, ele ia falar o que está nesse título. Por exemplo, imagem. Aí ele leria imagem lá, né? Então, é para isso que serve essa tag out. Beleza? Então, vamos procurar aqui, ó, uma imagem para colocar na minha página. Então, eu vou ver aqui no Google, e pelo coisa mesmo, e vou procurar aqui HTML. Bora ver se tem alguma imagem HTML.
Então, beleza, vamos pegar essa aqui do HTML5. Então, ó, vou salvar essa imagem. Eu tenho duas formas de inserir essa imagem. Eu posso inserir ou o link dela, ou eu posso baixar a imagem e colocar no meu computador. Vou mostrar das duas formas. Então, primeiro eu vou pegar a imagem do meu computador. Então, ó, salvar a imagem como... Ó, sempre PPC é uma extensão do arquivo, tá? PNG, JPG, WebP também funciona. Se for algum outro, não vai funcionar, beleza? Então, repare também na extensão do arquivo, ó. E aí, a imagem, ela tem que ser salva na mesma pasta que está o projeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, na mesma pasta do meu HTML, beleza? Do meu projeto, ó. Então, vou até colocar aqui, em vez de imagem, vou botar HTML. Então, ó, minha imagem está lá. Repara aqui, ó, se eu vir aqui no meu Explorer de novo, ó, a minha imagem está aqui, ó, html.png. Ela está aqui, ó. Então, como é que eu faço para inserir ela aqui? Então, o source vai ser aonde? Como eles estão na mesma página, né, no mesmo local, eu digo, o index e o HTML, ó, estão na mesma pasta. Estão na mesma pasta. Então, eu consigo fazer assim, ó, apenas escrever o nome do arquivo. Então, vou escrever aqui que esse source vai ser o meu HTML. Repara que até o VS Code já nos ajuda aqui. Ele está recomendando alguma extensão aqui, não vou instalar. E pronto, ó, inseri aquela imagem. Só foi isso? Então bora ver. Se eu voltar aqui na minha página, olha só. Aquela imagem do HTML5 está inserida aqui. E esse out aqui é justamente aquele texto alternativo. Então eu vou colocar aqui. Logo HTML5, por exemplo. Então, inseri uma imagem. Beleza? Vamos inserir outra imagem? Então, vou pegar aqui uma imagem de CSS. O logo do CSS, que é esse aqui, ó. Então, só que o logo do CSS eu vou inserir diferente. Eu não vou baixar a imagem do meu computador. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Clicar com o botão direito e copiar o link da imagem, tá? Posso copiar o link direto, ó. Copio aqui. Vou abrir uma outra tag de imagem. E ó, o source, eu vou colar, ó, Ctrl V. Repara que ele colou o link daquela imagem. E quando eu abrir aqui minha página, olha só, repara que tá uma imagem muito grande, né, diferente da outra. Também temos que ver o tamanho das imagens, né? Essa aqui é a imagem bem grande, ó, 1200 de largura por 1600 de altura. Então, é uma imagem grande. E tá aqui, coloquei ela só pelo link. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Vamos só fazer uma utilização aqui bacana nessa nossa página. Para não ficar uma aula muito longa. A gente vai subdividindo, né, os tópicos. Então, vamos meter uma utilização. Repare que eu quero que essas imagens sejam do mesmo tamanho. Por exemplo, eu quero que elas sejam do mesmo tamanho. Eu vou vir aqui e eu preciso fazer o CSS. Como é que eu faço o CSS aqui? Eu tenho 3 formas de fazer. Nesse vídeo eu vou filmar apenas uma, que é aqui na minha própria tag heads, ó. Dentro da tag heads, ó, fora aqui do title, né, mas dentro do heads, eu vou inserir minha tag, ó, style. Então, abri a tag style, fechei a tag style. Tudo que está aqui dentro da tag style é a estilização da minha página. Simples assim. E como funciona? Para eu estilizar isso aqui, eu tenho que pegar de acordo com as tags. Então, se eu quiser inserir, editar minha imagem, eu tenho que pegar a minha tag de img. Então, olha só, aqui no meu style eu vou colocar img, abro um bloco de chave e automaticamente o VS Code já fecha o bloco de chave. Então, olha aqui, o que eu editar da minha imagem, ele vai digitar para essas duas, né? Porque eu tenho duas imagens, ó. Então, minha tag img ele vai estilizar. Então, por exemplo, agora o CSS nós vamos ter uma atençãozinha mais especial para ele, né? Porque ele é realmente um mar aberto de opções. Mas, ó, para eu mexer aqui na largura de uma imagem, eu coloco o width, a largura da imagem. Eu vou colocar 500 pixels, 500 px. Então, ó, opa, ele deixou as duas imagens do mesmo tamanho. Tá muito grande, né? Então, eu vou colocar aqui, vou botar 200 pixels. Então, ó, já colocou aqui as imagens do mesmo tamanho. Repara que essa aqui ainda tá um pouquinho maior, porque provavelmente essa aqui deve ter algum espaçamento. Mas as duas imagens estão do mesmo tamanho. Beleza? E é aquela outra questão também de design, né? Pô, se você quiser duas coisas do mesmo tamanho, coloque elas do mesmo tamanho, né? Então, eu posso mexer na altura também, por exemplo. Ah, eu quero que essa aqui fique menorzinha. Eu poderia vir aqui, ó. Não, nessa aula de hoje não vamos nos aprofundar tanto assim. Vamos por partes. Então, mudei aqui a largura para 200 pixels. Beleza? Então, eu quero outra coisa também. Eu quero mexer aqui
nesse fundo, né? Tá tudo branco, eu quero mudar uma cor para esse meu fundo. Então, onde é que é o meu fundo da página? Onde é que é toda essa página aqui? É o meu body, certo? É toda a página onde está o conteúdo da minha página, é o corpo. Então eu vou chamar aqui, ó, fora da chaves, né? A minha tag body. Eu vou passar aqui para minha tag body, ó, um background color, uma cor de background. Eu vou passar aqui um Dodger Blue. Então, olha lá, ele já colocou o fundo com azulzinho, certo? Por exemplo, aqui agora, o meu H1. Ah, esse H1 aqui, eu quero que ele esteja centralizado, né? Eu quero que ele fique aqui no centro da página. Como é que eu faço isso? Repara que ele ficou com esse fundo branco, porque a imagem ela tem um fundo branco, né? Esse aqui é um PNG, ó. Viu nas extensões? O arquivo PNG, ele não fica com esse fundo, né? Fica como se fosse só a imagem colada ali. Mas beleza, com o decorrer do curso a gente vai aprendendo mais técnicas aqui também. Vou centralizar esse meu título, ó. Então é minha tag H1, certo? Então minha tag H1, eu vou dar aqui, ó, um text align, alinhamento do texto no centro. Text align center. Opa, olha só, ele já centralizou esse meu título. Repara que agora já temos uma estrutura um pouquinho mais bonitinha, né? Estamos metendo uma formatação. Por exemplo, não, eu não quero esse meu parágrafo com a cor preta, eu quero uma cor branca. Então, ainda dentro do meu H1, ó, vou meter aqui um color, vou botar aqui uma cor white, branco, né? Então, olha lá, opa, coloquei a cor branca. O meu parágrafo, a mesma coisa. Então, eu posso vir aqui, ó, na minha tag P, que é a tag de parágrafo, e colocar um color white também. Então, aí, mudei a cor do meu parágrafo. Beleza, gente? Então, dessa forma a gente consegue notar como a gente vai estilizando a nossa página. É claro que tem muitas outras coisas, né? Como eu falei pra vocês, vão bem devagar, porque o CSS, que é a estilização, exige um pouquinho de atenção. E nós vamos ver aula por aula, vamos avançando no conhecimento aula por aula, beleza? Então, esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje. Na nossa próxima aula, vamos elaborar aqui agora uma estrutura de um site mais complexa, né? Só colocamos aqui uma coisa embaixo da outra aqui, poderia ir inserindo. Mas agora na próxima aula, vamos fazer uma estrutura um pouquinho mais elaborada, beleza? Como eu falei, vamos avançando a cada aula. Então, não deixe de deixar um comentário se você ficou com dúvida, se você tem algo a acrescentar, beleza? Vamos aqui fazer deste chat uma grande fonte de conhecimento. Então, até a nossa próxima aula.